Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos então falar sobre o segundo tópico, o segundo passo que escolhemos para que possamos ser o intercessor. Fique ligadinho aí na nossa instrução. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. A palavra do Senhor é bem clara no livro de Tiago, que quer dizer que não basta a gente ouvir a palavra do Senhor, é necessário que a gente dê ouvido e obedeçam também. Vocês lembram da passagem que fala sobre Jonas, o profeta? Pois bem, se vocês pararem para analisar, em Jonas capítulo 1, versículo 1, o Senhor ele deu uma ordem para Jonas. Eu me pergunto, Jonas ouviu ou não ouviu a ordem? Ouviu, né? Porém, Jonas obedeceu? A priori, não. Ele desobedeceu a ordem do Senhor e teve suas consequências. Observe bem, no capítulo 3, do versículo 1 de Jonas, Deus volta a falar com Jonas, depois de tudo aquilo que ele viveu que nós conhecemos na palavra. Dessa segunda vez, Jonas ouviu? Sim, Jonas ouviu. Jonas obedeceu? Sim, ele obedeceu e foi pregar a palavra do Senhor aos ninivitas. A chamada de Deus para Jonas não foi por acaso. Geralmente, quando Deus fala com a gente, tem um propósito. E no caso específico de Jonas, Deus queria que ele fosse exortar aquele povo ninivita, porque Deus queria trazer a salvação para aquele povo. Então, quando Deus fala com a gente, geralmente é para trazer vida, salvação, para trazer algo muito novo e muito bom para as pessoas que vão ouvir. Os ninivitas, eles estavam em pecado, eles estavam como um povo rebelde e desobediente a Deus. Nós sabemos ali porque a própria palavra do Senhor fala todos os erros que eles estavam cometendo. Vamos pensar por um lado. Jonas também desobedeceu ao Senhor, certo? Jonas ouviu a voz de Deus, desobedeceu e foi pelo caminho totalmente errado que o Senhor mandou ele ir. E Jonas estava bravo, a palavra do Senhor fala que ele estava com raiva dos ninivitas por conta dos pecados deles, e Jonas temia que Deus ia perdoar aquele povo. Mas pense bem na história de Jonas. Jonas também pecou. Jonas também se desviou dos caminhos do Senhor, se desviou de uma ordem de Deus, e mesmo assim Deus deu uma segunda chance para Jonas. Talvez ele não tenha percebido isso, mas Deus também usou de misericórdia com ele mesmo. Então, assim como Deus ele usou de misericórdia com os ninivitas, Deus foi misericordioso com ele e poupou até mesmo a vida dele. Se nós pararmos para analisar, era para Jonas ter morrido ali na barriga daquele peixe. Porém, Deus deu para ele o livramento, deu para ele a salvação. Tudo aquilo que Deus fala para a gente, como já foi dito, geralmente tem um propósito muito bom, perfeito e agradável, porque é a vontade do Senhor. Vamos analisar então a vida de Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 1 em diante, vai contar ali a história do próprio Samuel. Samuel, se você parar para analisar, naquele momento em que Deus chamou ele, quando eles estavam dormindo, justamente com Eli, Samuel não conseguiu entender a voz de Deus de primeira. E assim muitas vezes é com a gente. Às vezes, Deus ele fala com a gente, mas a gente não consegue compreender. Não é verdade? Samuel pode até ter demorado para entender que aquela era a voz de Deus, mas quando ele entendeu, ele se posicionou e disse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Pode ter certeza que em momentos de grande dificuldade, que você está com dificuldade de ouvir e entender a voz de Deus, sempre terá um Eli para te instruir e para te orientar. Aí vai uma pergunta. Muitas vezes nós custamos a entender a voz de Deus, custamos a entender que é Deus que está falando conosco. Mas, bem, Samuel entendeu, ele ouviu e disse: fala que teu servo ouve. E nós? Será que quando nós estamos entendendo a voz de Deus, será que nós estamos dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve? A obra de Deus na vida de Samuel, assim como na vida de Davi, teve um propósito específico, um propósito que não abrangia apenas Samuel e sua vida, mas também a vida de outras pessoas, né? Samuel ali foi chamado para alertar outras pessoas sobre os seus pecados, sobre ali a fidelidade com Deus. Deus usou bastante Samuel em diversas formas e muitas vezes assim é com a gente. Quando Deus ele fala com a gente, quando Deus
ele nos ordena algo, geralmente tem um propósito coletivo, não só para a nossa vida, mas um propósito também coletivo. Então fica para nossa reflexão. Será que vale a pena ouvir a Deus? Será que vale a pena dar ouvidos à voz de Deus? Sim, vale a pena, e pode ter certeza que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável e vai trazer prosperidade para nossas vidas em diversos âmbitos. Bom, eu quero agradecer a companhia de vocês mais uma vez e fique ligadinho no próximo tópico, tá bom? Deus abençoe!